aos amigos fiéis que nos veem e nos ouvem de casa, aos nossos eternos e queridos amigos do plano espiritual, que se fazem presentes em todos os momentos nesta casa, assim como na nossa chegada, no acolhimento, no abraço fraterno, e que nos acompanha no portal da saída até o nosso regresso para o lar. Iniciamos uma semana ontem, mas parece que para nós a semana tem início sempre às segundas-feiras. As segundas-feiras que temos a possibilidade de agradecer a todos os pedregulhos, a todos os percalços, a todas as dificuldades que apareceram na jornada semanal, que nos trouxe ensinamentos, aprendizagem, renovação e esperança em dias melhores. E não deixar de agradecer pelos momentos felizes, pelos momentos de amizade, de amigos, pelo trabalho, pelo pão nosso de cada dia. Mais do que pedir, o agradecer deve estar sempre à nossa frente, porque é agradecendo pelo fácil e pelo difícil é que a bênção nos é dada e que a caminhada nos é apresentada. Mais uma semana tem início e com ela a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Que essa trilogia permaneça sempre nos nossos corações, porque através destas três palavras, fé, esperança e caridade, são os degraus necessários para a nossa evolução neste planeta de expiações e provas. Damos início a mais essa palestra da noite de hoje, com a prece que aprendemos a orar desde tenra idade e que faz parte da nossa jornada cristã. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, se esse for o nosso mérito. E livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda perturbação, porque é teu reino, o poder e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja. Angústia da melhora, Ricardo. Melhora a angústia. Sim, sim. Trabalha com o vai e vem. Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a angústia da melhora. O que é angústia? O que é angústia?
Angústia é um sofrimento emocional que é originado por alguma indefinição interna nossa que leva a um conflito, causando, é claro, uma intensa aflição. Seus reflexos podem alcançar o corpo físico, com dores no peito e alteração respiratória. A intensidade dessa reação emocional diante desse conflito vai determinar o que nós teremos de prejuízo para o nosso equilíbrio interno. Então essa é uma definição da angústia, né? Então, e essa angústia, esses conflitos, eles quase sempre têm uma linha pré-definida, porque nascem do desajuste entre aquilo que a criatura quer, prestem atenção nisso, o desajuste entre o que a criatura quer e aquilo que ela consegue. Então, esse conflito é um descompasso entre o desejo, o sentimento e a escolha. Então, o conhecimento espírita, ele pode levar à angústia existencial de novos comportamentos pelas suas propostas, né? Conhecimento espírita. Mas não se limita só ao conhecimento espírita, né? Evidentemente. Mas muitos de nós, pelas suas ideias, poderão experimentar em graus diversos a angústia da melhora, que é o sofrimento que reflete a luta entre o eu real e o eu ideal. Então, querer ser melhor e não conseguir tanto quanto gostaríamos, eis a mais comum das angústias durante a nossa encarnação, a nossa evolução. Então, diante disso, somente uma recomendação não deve sair do foco de todos nós: trabalhar, trabalhar e trabalhar, sem condições e exigências. Eis o que devemos fazer, é o nosso dever. Então, na medida em que progredimos pelas trilhas do autoconhecimento, adquirimos paz íntima e domínio mental, antídotos eficazes contra quaisquer adoecimentos da vida psíquica. Enquanto se processam essas ações de fortalecimento, podemos contar ainda com duas medidas excepcionais: a vigilância e a oração. Então, a função do vigilante é preventiva. Não adianta querer vigiar depois que aconteceu, né? A função do vigilante também não é atacar. Quem vigia o faz para algo que não o surpreenda nem agrida. Vigilância, na reforma íntima, significa estar atento ao inimigo, aquele que nos pode causar prejuízos.
Então, a vigilância é a atenção com as nossas movimentações inferiores da nossa personalidade. Por sua vez, oração é o movimento sagrado de expansão da consciência. Então, dever, vigilância e oração são os nossos balizamentos. Então, isso é angústia que nós temos para alcançar, queremos alcançar, mas não conseguimos. O que nos falta? O que nos falta é acreditarmos na disciplina dos nossos desejos. Mas quem é esse inimigo que ele fala aqui? Então, eu já tinha uma aula que eu dei em 2018 sobre uma doença psíquica chamada normose. Alguém já ouviu falar de normose? Então vamos lá. Vanderlei, por favor. Tudo normal. Exatamente. Então pode passar, Vanderlei. Vamos começar com algumas perguntinhas para vocês. Está tudo bem na minha vida? Por que tenho que mudar alguma coisa? Por que eu tenho que ir atrás da dor? Por que não posso continuar assim, já que está tudo bem na minha vida? Por que tenho que mudar, então? Por que eu tenho que ir atrás da dor? Por que não posso continuar assim? São perguntas que vocês podem fazer ou não. Pode passar, Vanessa. Muitas pessoas hoje sentem-se aprisionadas nas rotinas do dia a dia, que parecem privar a sua vida de significado. Algumas acreditam que a vida está passando ou já passou por elas. Outras se veem profundamente limitadas pela necessidade de trabalhar e cuidar da família, ou por sua condição financeira ou de vida. Ok? Um dos sintomas mais profundos mais comuns do amortecimento profundo na qual o ser humano se encontra é a normose. Uma doença psíquica cuja principal característica é um estado quase que hipnótico que a pessoa acredita que tudo está absolutamente normal. Alguma pergunta? Está claro? A corrupção é normal. A violência é normal. Contar uma mentirinha é normal. Traição é normal. Fingimento, trapaça, competição, tudo é normal. Você não consegue ficar alegre em uma festa sem beber álcool, mas isso é normal. É normal, todo mundo, né? O planeta está sendo destruído. Os animais estão sendo mortos. Nossos alimentos estão contaminados. Mas tudo está bem na sua vida. Porque você acha que tudo é normal. Você pode até viver dessa maneira. Durante algum tempo, você pode viver anestesiado.
amortecido, pelo menos até o momento em que algo bate a sua porta. Ou seja, até que o que você fez, o efeito das suas ações, começa a aparecer. Isso é inevitável. Esse efeito, então, pode surgir de várias maneiras. Uma perda, uma frustração, uma doença, num acidente ou até mesmo uma paixão. Né? Então chega um momento que a vida vai te trazer um desafio. E é provável que você consiga levar a vida com um certo nível de amortecimento. Mas alguns permanecem assim durante toda a existência. Até que algum acontecimento importante aconteça. E você se assusta. Está tudo normal. Por que comigo? Né? Aí passa a sentir o quê? Essa angústia. Uma inquietação. Então surge aqueles questionamentos. Você percebe que não é feliz, apesar de estar tudo normal. De tudo estar bem. Então, o que são esses amortecedores? Podem ser drogas, vícios. A Verônica está falando a espera absurda de um fim de semana. Ou até o começo de uma dieta na segunda-feira. Então, isso funciona como uma droga, por exemplo, que gera uma tolerância para nós. Então, se você espera o fim de semana, você vai ter uma tolerância, né? Segunda-feira eu vejo, mas é uma tolerância. Né? E as doses, na verdade, precisam ser maiores para que a gente consiga o efeito desejado. Então, os efeitos colaterais começam a ficar insuportáveis e o risco de uma overdose é iminente. Gente, a gente não precisa sofrer para evoluir. Temos que ter o amor no nosso coração. E não pelo sofrimento. Temos que ser impressionados por esse amor e não pelo sofrimento. Mas isso somente será possível através de uma mudança de cultura, de atitudes. Eu me lembro que nessa época, em 2018, a gente passou um filme aqui chamado Um Homem de Família, com o Gerald Butler, em que ele tinha uma família feliz, ele tinha um emprego fantástico, uma empresa financeira, mas ele era corrupto. E para ele ser corrupto era normal, porque a justificativa dele é que ele sustentava a família dele. Aí, um caso inesperado, o filho dele fica doente de câncer. E ele não se conforma. Por quê? Se ele
fazia de tudo pela família. E aí vai. Quem tiver interesse, esse filme não está no Netflix, nem no Prime Video, não sei onde está. Então, o que quer dizer isso? Quando você é um estranho para você mesmo, o mundo inteiro não vai te preencher. E vai faltar sempre alguma coisa. Essa angústia. Que esse personagem, ele se achava o melhor, porque, né, a família dele vivia bem. E aconteceu essa tragédia e ele passou a entender melhor da vida. Mas aí vem uma pergunta: como suportar a dor? E aí? Porque, não sei se vocês concordam, mas a gente não consegue, a gente tem medo de lidar com os nossos sentimentos. Sim ou não? Então, somente a disposição para enfrentar as dores, com muita coragem, pode curar a humanidade. Pois essas são dores que geram a nossa insanidade. Vanderlei, não é insano a gente matar uns aos outros? Não é insano destruirmos o nosso planeta? Não é insano não saber lidar com os nossos sentimentos? E a causa de tudo isso é que o amor está bloqueado. Sabe por quê? A gente quer bloquear a dor, mas a dor e o amor, eles saem pelos mesmos canais. Então você tenta bloquear a dor, você vai bloquear o amor. Então, e para desbloquear, nós precisamos, além da coragem, romper com condicionamentos que nos impedem de ver a vida através de uma outra visão. Verônica está assim. Então, sabe o que acontece? De tão desafiador que é sentir e lidar com os sentimentos, a gente se coloca dentro de uma armadura. Criamos um muro entre nós e o mundo, entre nós e o mundo, um muro entre nós e o mundo, e nos tornamos insensíveis, porque esse muro nos impede de sentir. E a gente privilegia o ter, mas o ter não nos leva a isso, só o sentir. E fazemos isso porque em algum nível, né, existe a ideia de que sentir é perigoso.
Sim. Exatamente. Tem alguém em casa, Wander? Então, a Verônica, ela colocou a seguinte questão, que nós deveríamos aprender na escola o que é o sentir, né? E isso é uma verdade. Por exemplo, você pega médicos, terapeutas, sei lá, nós próprios que atendemos pessoas nos mais variados problemas, nas faculdades não nos ensinam a olhar o outro, né? Então, vocês podem falar, mas como assim? Como, como isso pode acontecer? De alguma forma já está acontecendo. Porque hoje a gente enxerga o Evangelho como algo externo. A gente enxerga o Evangelho como algo externo. É um livro. Mas o Evangelho está dentro de nós. Faz parte. Faz parte. E na nova terra que vem por aí, o Evangelho, ele vai ser ensinado nas escolas. Eu acredito nisso. Então, espíritos regenerados que vão habitar esse planeta vão estar nas escolas de regeneração. Não haverá necessidade também das colônias, né, de refazimento, porque a regeneração será feita aqui mesmo. Sim, exatamente. Então, essa geração é uma geração que vem para nos ensinar a cuidar uns dos outros. Talvez muitos de nós não terão a oportunidade de ver isso, outros poderão ter. E isso está contido num livro chamado O Futuro Espiritual da Terra, que é ditado pelo médico. Como é que é? Hã? Não, médico espiritual. Hã? André Luiz. Então, como dissemos, esse muro é construído com muitos sentimentos. Esse muro que nos separa. O orgulho, o medo, a vingança, o ódio, racionalização e também diversos outros mecanismos de defesa. Em algum momento, precisamos retirar essa armadura. Não precisaríamos aguardar algum acontecimento pesaroso, triste, mas precisamos tirar as armaduras e ficar mais vulneráveis. Já somos vulneráveis. Aceitar isso é difícil para nós. Por causa do orgulho, por causa do egoísmo. Não aceitamos sermos vulneráveis. Então, esse aprendizado tem que acontecer. É uma passagem necessária.
Porque, por exemplo, você só pode sustentar a alegria se conseguir suportar a tristeza, né? Pois o canal de sentir é o mesmo, como eu falei há pouco. Portanto, bloquear os sentimentos para não sentir a dor, você também impede a possibilidade de sentir amor. Então, identificar esses distúrbios, preocupações e loucuras é o primeiro passo. No entanto, entre essa identificação da doença e da cura, há um caminho, por vezes, muito longo. Pois é preciso estar comprometido com a cura. E isso é realmente valioso. Nós queremos a cura, mas não estamos comprometidos. E é raro, então, encontrar pessoas que tenham essa lucidez nesse momento atual da nossa vida. Para ser você mesmo, isso é muito importante. Além da humildade, é necessário ter comprometimento, ter coragem para se libertar das defesas e desconstruir os muros, as armaduras e as máscaras. Para não sentir, preferimos usar máscaras. Então, ficamos parados nesse ponto do estudo. Essa colocação está um pouco fora de questão, porque era uma aula que eu estava dando com esse material, né? Então, ao mesmo tempo em que existe a necessidade de aprender e de crescer através do sofrimento, há também uma incapacidade de lidar com a dor. Novamente, enfatizando essa questão. E esse paradoxo, então, gera um sofrimento desnecessário e muito egoísta. Porque você só pode renunciar àquilo que você tem. Não adianta você querer renunciar àquilo que você não tem. Portanto, a gente não pode se enganar de falsos desvios da nossa evolução, da necessidade do autoconhecimento para a nossa evolução. Não tem como. Então, se você vive sem estar alinhado com o seu propósito primário, que estabeleça para a sua vida, até mesmo de criar o céu aqui na Terra, esse pode ser o seu propósito. Isso vai ser propriedade do ego, ou acabará destruído pelo tempo. Então, seja verdadeiro em relação à vida. E seja verdadeiro em relação ao seu propósito interior. Isso, quando você se torna presente e permanece inteiro naquilo que faz, nós ficamos carregados de energia espiritual. Aí, os nossos mentores espirituais vão nos ajudar com maior facilidade. E aí, pode ser que no princípio não vai haver mudanças, né? Grandes mudanças, mas apenas no modo que você executa isso, no modo com que você passa a encarar isso. Agora, isso é o mais importante, é o bem comum. O surgimento de uma consciência unificado entre as pessoas é o fator essencial para
os relacionamentos na nova terra. Então, o bem comum, a unificação das nossas consciências, que nós estamos fazendo aqui, 20 pessoas. Qual é o seu propósito? Sabe qual é o meu? Expandir minha consciência. Construir relacionamento. Reconstruir relacionamento. Não posso ter deixado. Mas isso não é. Isso seria bem mais fácil se todos começassem a pensar da mesma forma. Nem que seja um pouquinho. Então, esse é o convite dos dias atuais. Nós não temos mais propostas exteriores. Isso está na reforma íntima, que é a nossa proposta. Então, nós precisamos fazer isso para servirmos de referência para aqueles que anseiam por uma felicidade superficial da vida. Tá? Num primeiro momento, tudo vai parecer perdido. Não é o momento atual? Pensa bem, não é o momento atual? Não parece. A gente vê as pessoas falando, isso não tem mais como que esse planeta vai mudar do jeito que as coisas estão. Né? Começar. Né? Não existe a morte, né? A vida continua. E essa é a nossa oportunidade. Mas nós estamos focados só nesse período aqui da nossa encarnação. É difícil. Aí eu não gosto de falar. Então, até que a gente entenda que a felicidade está dentro de nós. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Você não consegue sair aqui da nossa reunião, sair lá fora e fugir disso. Você não consegue fugir dessa cidade, desse país, desse planeta. Que está dentro de você. E é isso que a gente tem que compreender. É isso que elimina essa angústia da melhora. Obrigado. Desculpe, alguém quer fazer alguma pergunta? E temos aí 5 minutos ainda. Fique à vontade, tá? Se não quiserem fazer agora, estamos sempre à disposição. Tá bom? Obrigado.